Olá, meu nome é Murilo e eu vou fazer uma pequena explicação aqui é, desse, desse projeto aqui de PDS e a seguir eu vou apresentar os outros projetos da disciplina, ao longo da disciplina. Então, o primeiro se trata basicamente de pegar um áudio que apresenta a resposta a impulso de um sistema linear invariando no tempo, e essa resposta ao impulso, esse sinal de áudio, representa basicamente a acústica de uma igreja, essa igreja aqui. E aí o que eu vou fazer é fazer a convolução nesse programa do MATLAB, que eu estou usando o Octave, a convolução dessa resposta ao impulso com um sinal de voz que grava do microfone por meio do record block. Então, o que faz basicamente é ler esse arquivo de áudio. Como ele é estéreo, então ele tem duas dimensões, eu pego só a primeira para se tornar mono e se tornar um vetor e não uma matriz. E aí isso vai ser o meu vetor H, que é a resposta ao impulso. Eu preciso fazer a convolução disso com um sinal de voz que eu vou armazenar. Eu vou criar um objeto recorder com essa frequência de amostragem, 16 bits de resolução, da amplitude, e basicamente é um sinal tempo discreto que vai de valores de 1 a -1, representando a minha entrada de áudio do meu computador. E aí eu vou disparar o gravando, e aí eu pego e gravo aqui com o record blocking 5 segundos com o objeto recorder, e aí eu tenho 5 segundos de áudio do meu microfone. E aí eu armazeno isso no vetor X por meio do get audio data. Com isso eu faço a convolução pelo conv e armazeno o resultado dessa convolução no vetor Y. E por erros chamado clipping, né? Acontece um problema que os valores do vetor ficam acima de 1 ou abaixo de -1, o que faz com que o áudio fique com muito ruído e você não consiga escutar. E aí, para resolver isso, você normaliza pegando o maior valor absoluto de Y, dividindo o vetor todo por ele, e aí vai ficar tudo abaixo de 1 e acima de -1. E aí com isso eu salvo esse arquivo, e pela mesma frequência de amostragem, e vai resultar nesse arquivo aqui, resultado.wav. Eu vou executar esse programa aqui, mas ele não vai conseguir executar, vai aparecer um erro na janela de comandos por causa que eu estou usando o microfone para gravar isso aqui. Então ele diz que o microfone está ocupado, dá um erro, mas eu vou executar aqui, e aí na janela de comandos, está gravando por 5 segundos, tinha aparecido esse erro aqui, eu tinha interpretado que era o microfone, mas aí gravando, fim da gravação. E aí eu vou reproduzir esse valor aqui, esse vetor de voz, esse sinal de voz. Espera aí. Aqui. Eu vou executar aqui, e aí na janela de comandos. Ele gravou. Gravando. E aí a gente pode ver que conseguiu gravar. Antes não tinha gravado, mas agora gravou normal. E tá com a acústica já da igreja. Continuando a explicação, aqui é a parte 2 do projeto. A parte 1 era basicamente determinar esses valores aqui do filtro, que foram determinados analiticamente no papel. E basicamente é a ordem do filtro. O filtro foi feito pelo método da janela, a frequência de amostragem, a frequência de corte, frequência da banda de passagem
e de parada, e as frequências do ruído, que são dos parâmetros set. E aí eu crio o vetor N pelo np-arrange, e eu faço também o N deslocado, porque eu vou precisar dele para fazer uma resposta ao impulso causal. E aí eu monto esse H, que é a resposta ao impulso, pela função sinc, que é a função que a gente determina como sendo a função da resposta ao impulso de um filtro FI. E aí, onde o N deslocado for 0, a gente vai usar isso aqui. Isso aqui foi determinado analiticamente em aula, porque senão vai ter uma divisão por 0 e aí não dá certo, né? E aí, caso essa condição aqui não seja atendida, vai usar a equação padrão, que é a fórmula para o restante. Com isso, a gente faz a transformada de Fourier de tempo discreto, que aí vai dar a resposta em frequência, né? Basicamente, os denominadores da função da resposta ao impulso em coeficientes, todos os coeficientes do denominador vão ser 1. E aí eu vou ter os coeficientes da resposta em frequência, armazenados como o vetor H maiúsculo, que representa os coeficientes da resposta ao impulso, e H e ômega, que eu estou representando por W minúsculo aqui, vão ser as frequências. E vou usar essa frequência de amostragem e essa resolução, né, o tamanho N, 8192. Com isso a gente consegue fazer todos os gráficos que são requeridos nessa parte do projeto, né? A primeira parte, a resposta ao impulso, no domínio do tempo. É só plotar o N e o H em relação ao N. Eu vou mostrar depois os gráficos. E aí eu vou plotar a resposta em magnitude, em dB. Eu pego os valores absolutos de H e faço log 10 vezes 20, e eu vou conseguir a resposta de magnitude em dB. Eu ploto isso em relação a ômega, que são as frequências. E além disso, eu vou fazer aqui também algumas linhas de referência, né? Linha vertical e linha horizontal, só para a gente poder comparar com as frequências de passagem, de parada, e as frequências do ruído. E também a atenuação em menos 20 dB, que é a atenuação necessária para se ter essa distorção aqui, delta 2. E eu salvo o gráfico, eu limito ele na frequência de amostragem sobre 2, para poder ficar melhor a visualização. E aí a fase, eu faço um unwrap da fase, porque aí fica uma linha contínua. E aí com isso eu limito também o eixo X na frequência de amostragem sobre 2. E temos nossos gráficos. Aqui temos a resposta ao impulso no tempo. A gente pode ver que é uma função sinc discreta em torno do eixo 0, né, do valor 0, da amplitude 0, deslocada no valor que a gente quer, que é metade do N, né? Quer dizer, metade do M, 18, deslocada à direita, 18, né? Então vai ser um deslocamento negativo, né? Menos 18. E a resposta em frequência, a gente pode ver que tem a atenuação de menos 20 aqui na banda de parada. Na banda de passagem tem uma pouca distorção, e a gente pode ver que desce na frequência que a gente quer, né? A frequência determinada. E a fase, a gente pode ver que é contínua, constante. Significa que a fase é constante, então o deslocamento é constante na banda de passagem. E a gente pode ver que está aqui na frequência de corte, né? E ficou uma linha contínua, e o coeficiente angular dessa linha é menos 18, que é
o deslocamento é ok, né? O deslocamento que a gente determinou analiticamente. E é isso. Bom, continuando o filtro FIR. Essa aqui é a parte 3, que é a parte final, é a implementação do filtro. Eu vou basicamente aplicar tudo que foi feito, né, anteriormente, e aí eu vou gravar o meu áudio também, o mesmo objeto de gravação e tal, e aí vou criar um vetor V, que é o vetor de voz, com base nos dados de áudio do objeto de gravação, e aí o número de amostras desse vetor vai ser o tamanho, né, do vetor. E aí eu vou criar o vetor T, que é o vetor de tempo. Como? Bom, eu tenho os índices desse vetor, né? Então, do 0 até o tamanho dele. Eu faço com isso aqui, do 0 até o número de amostra menos 1. E eu divido isso pela frequência de amostragem, porque assim eu tenho os instantes de tempo de cada amostragem, né? Por quê? Porque o tempo, né, vai ser n vezes o período. E aí período é 1 sobre a frequência, né? Então é só fazer n, que vai ser essa parte aqui, dividido pela frequência da amostragem. E aí assim eu tenho os instantes de tempo que eu vou colher do vetor de voz, né? E aí eu aplico o ruído do mesmo jeito que a gente já viu. Eu vou aplicar esse ruído aqui artificialmente, porque aí eu vou somar com o vetor de voz, e aí assim eu tenho o vetor contaminado que eu preciso filtrar. Eu preciso tirar essas frequências aqui altas por um filtro passa baixo, né? Então tem que passar só o sinal mesmo e eliminar por causa do filtro essas frequências. Bom, aí eu faço isso com o filtro que a gente já viu, né, na parte 2. Basicamente vou fazer a convolução usando a função filter entre a resposta ao impulso do filtro e o vetor contaminado com o denominador 1.0, ou seja, na função de transferência não há realimentação. E aí eu vou ter o meu sinal filtrado, que vai ser o Y. Com isso o trabalho já está pronto. Só que eu vou plotar, e aí eu vou ter a resposta a impulso, a resposta de magnitude, que esses dois gráficos aqui já foram feitos. Eu vou usar a FFT e tal, e também o log para poder demonstrar em dB. Que mais? Eu vou ter as linhas de referência. Eu vou mostrar essas imagens, mas eu vou ter as linhas de referência para poder saber a banda de passagem, banda de parada. E aí tem os sinais do tempo também, né? Que aí vai ser o sinal de voz original, contaminado e filtrado. E eu usei para fazer o espectro e frequência a função do professor, né? O professor enviou essa função aqui via CIGA, e aí eu vou mostrar apenas a banda útil, né? A frequência o tamanho da FFT dividido por 2, porque assim, como são simétricos, né? Um sinal simétrico. Eu vou mostrar como se fosse de menos pi a pi. E eu faço FFT e tal, e aí desloco para o 0 ficar no eixo 0, né? E por isso eu faço esse FFT shift. E aí basicamente é isso. Uso o plot do espectro para plotar o espectro original, contaminado e filtrado. E aí eu faço a normalização que já foi feita na parte 2, igualmente, né? Porque para ficar entre 0 e 1.
os valores, né? E salvo esses valores. Eu vou mostrar as imagens agora, porque pode ser que não rode quando eu for dar o play aqui. E assim, às vezes também acontece do microfone ficar com volume baixo e aí, por algum motivo, as frequências não são filtradas de acordo com o esperado. Aqui tem a resposta ao impulso, né, a função sync. Lembrando que foi feito pelo método da janela retangular, esse filtro. Aqui está em magnitude, dB. A gente tem aqui a banda de parada, que é aqui. E a banda de banda de passagem aqui e a banda de parada. Os ruídos que estão depois da banda de parada, então são atenuados. Eles têm que ser atenuados até no mínimo menos 20 dB, e aí são realmente atenuados nessa quantidade, nessa magnitude. O sinal original, né, tem esse pico, por algum motivo no meu microfone fica esse pico próximo de zero ou em zero. Esse aqui é a magnitude de frequência, né, o sinal em frequência. O sinal original no tempo. E aí aqui já tem filtrado, mas eu vou mostrar ele contaminado. A gente vê aqui um restinho ainda das frequências de ruído, e aí ainda é audível, ainda é você consegue ainda escutar um pouquinho do ruído no sinal já filtrado, mas é bem diferente do sinal contaminado, aquele filtrado, né? Pronto, o contaminado a gente pode ver, né, as duas frequências com a alta magnitude, não tão alta quanto esse pico aqui, né? Pode ser que isso aqui seja uma característica da minha voz, mas não sei. Eu sei que ficou em 10.000 essa baixíssima frequência. Aqui o sinal contaminado ficou, a gente pode ver o ruído. E é isso. Eu vou reproduzir agora, durante o vídeo, durante a gravação. Alô, alô, testando, som, testando. Pronto, ele vai salvar aqui as imagens. E funcionou. Foi filtrado, mais ou menos, né? A gente pode ver que deu um probleminha ali. Esse aqui ele contaminado. Ó, já não tem mais aquele pico na baixíssima frequência, né? Mas tá bem contaminado. E aí, ó, ficou ainda uma quantidade, uma magnitude alta ainda de frequência, em 5.700 provavelmente, menos 5.700. Eu vou reproduzir aqui a voz com o ruído. Alô, alô, testando, som. E agora eu vou reproduzir a voz filtrada. Alô, alô, testando, som. A gente percebe que ainda existe um ruído, mas foi bem atenuado, então o filtro está funcionando. E é isso, essa é a parte 3 do FI. O próximo é o IR. Bom, continuando, esse aqui é o IR. São os mesmos parâmetros: frequência de amostragem e os ruídos. Eita. E aí tem a atenuação da banda de parada, não, da banda de passagem, e a atenuação da banda de parada. Como esse projeto aqui permite a atenuação nas duas bandas, a gente escolheu o elíptico, porque ele consegue ter uma faixa de transição muito baixa, que permite ter um sinal mais curto, né, mais compacto, e aí fica com menos custo computacional, né, já que é um filtro impulso infinito, resposta a impulso infinita. É muito fácil ele ficar instável, né, conforme o N vai aumentando. E aí no FI não tem esse problema, né? É uma resposta a impulso finita, então uma ordem maior não é tão perigosa quanto no IR. E aí eu fiz a pré-distorção para poder funcionar o bilinear. A gente fez transformação bilinear. Como os coeficientes
retornados pela função elip saem num formato genérico, né, formato protótipo. A gente usa o LP to LP, né, low pass to low pass, para poder fazer um filtro low pass, passa baixa, com esses parâmetros que a gente quer. E aí eles são em analógico, né, são no domínio analógico, no domínio S. E aí a gente faz a transformação bilinear para poder ficar no domínio Z, com esse período aqui. Basicamente é isso. E aí a gente faz novamente a aquisição do sinal de voz. E aí isso aqui vai ser igual ao anterior. Vou somar com o ruído. Esse ruído vai ser esse sinal aqui, R. E aí pronto, aqui tem uma diferença importante. Como é um filtro de resposta a impulso infinita, a função de transferência, a equação de diferenças, precisa dos coeficientes do denominador, né, da realimentação. E aí vai ser esse AD, né? BD é o numerador e AD é o denominador. Esse filtro vai ser feito com o sinal Z, que é o sinal contaminado. E aí pronto, a gente já tem o sinal filtrado. Aí o que eu vou fazer? Plotar os 100 primeiros pontos da resposta, porque é infinito, né? Não tem como se representar infinito, então a gente escolheu o número 100 e aí a gente usa imp z. Pronto, aí aqui já se inicia os gráficos, que são os mesmos das outras partes, né? Dos outros projetos. A resposta ao impulso, e aí a resposta em frequência com dB, né? A gente usa essa equação aqui. Que mais? Eu vou mostrar também os sinais no tempo, a voz, a original, o sinal contaminado. E a gente usou também a mesma função para poder plotar o espectro em frequência dos sinais e a normalização. Agora vamos ver os resultados e aí depois eu vou reproduzir aqui a aquisição do sinal. Aqui a gente tem a resposta ao impulso. Ela se estabiliza, a gente pode ver que depois de mais ou menos 60 ela se estabiliza, então não é um sinal instável. A gente pode ver que tem a atenuação desejada na banda de parada, né? Menos 20 dB. Os ruídos a gente pode ver que estão aqui depois da faixa de transição. E a faixa de transição é muito abrupta, a gente pode ver que é bem rápido, o que permitiu ser o N igual a 4, né? Aquele N, eu não sei se eu comentei no início, mas a gente calculou com a equação da aproximação elíptica de filtros e R do livro do Paulo Diniz, de PDS. Sim. Agora o sinal de frequência da minha voz. O sinal original no tempo. O sinal filtrado ainda tem um ruído. Sim, a gente pode ver que tem um ruído, mas está bem menor do que do que o contaminado. Então houve sim uma atenuação, né? Sinal filtrado no tempo, sinal contaminado. E tá, agora eu vou reproduzir. Sim, era pra eu ter falado agora, mas tá funcionando. Eu tive que baixar o Signal, porque no Octave ele precisou do Signal para usar o Elip. Tá, vamos reproduzir novamente. Alô, alô, som, testando, 1, 2, 3, som. Pronto, na frequência ele ficou um pouco pior, porque as magnitudes estão baixas, né? Estão 600 e o ruído geralmente fica em 1000. Isso aqui já é filtrado, né? Porque ele sem ser filtrado é bem diferente. E é isso.
Bom, então continuando, esse aqui é o último projeto, que é o de FFT com sobreposição. A gente escolheu sobreposição e soma. Então, resumindo, a gente vai pegar uma convolução e aí separar em blocos, e cada bloco vai ser feita a multiplicação no domínio da frequência. Então é feita, a gente usa a função FFT para transformar em frequência cada bloco, e aí esse bloco é feita a multiplicação, e aí isso equivale a convolução no tempo. E aí é feita a sobreposição de acordo com o tamanho certo dos blocos, para não ter êxtase no tempo, e aí teria uma distorção do sinal, né? Então, basicamente, o nome sobreposição e soma é porque a cauda do primeiro bloco se soma com o início do segundo bloco e assim por diante. E basicamente a gente vai separar o sinal, a FFT e o filtro. A gente vai separar ele em blocos de separar o sinal N, o tamanho N, né, o sinal de tamanho N em blocos de tamanho L, e esse tamanho varia de acordo com o M. E nesse caso, nesse exemplo, o tamanho vai ser 875, porque é 1024 menos 150 mais 1. E aí o tamanho do sinal de entrada tem que ser aproximadamente 15,3 vezes L. E aí não pode ser um múltiplo exato. Então, caso seja um múltiplo exato, né, eu vou somar 1. Tá, esse é o tamanho do sinal de entrada, ok. E aí como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai testar com o filtro Phi. Só que primeiro a gente tem que validar esse método. E aí eu vou fazer uma convolução de dois sinais, x e h, aleatórios. E depois eu vou comparar, né, com a referência. Vou comparar com o valor do overlap and add, né, OLA, que eu inicialmente vou colocar aqui nesse vetor de zeros. Vou criar um vetor de zeros. Bom, vamos lá. O coração da operação do overlap and add, do sobreposição e soma, está aqui nesse for. Então é importante entender ele. Bom, ele vai, o índice dele é o K, igual está no livro, e aí ele vai iterar de L em L, ou seja, bloco por bloco, até NX, que é o tamanho do sinal, né? Sinal de entrada. E aí vai fazer a convolução circular de cada bloco com o H, que é o filtro, né? Vai ser FFT do filtro. E aí, tá, vamos lá. Aí o início desse bloco, quer dizer, o fim desse bloco vai ser K mais L menos 1. Vai ficar indo nisso até NX. E aí no último processamento, às vezes esse valor aqui fica maior do que o NX, então eu tiro o mínimo, porque aí no último, caso não complete o tamanho total do bloco, ele tem que parar em NX, que é o final do sinal de entrada. E aí o tamanho do bloco vai ser L, né? Então cada bloco tem um tamanho L. E aí eu vou pegar o X do bloco, que vai ser o vetor X de K. E aí começa em 1, mas vai de L em L. Então poderia ser aqui L até o fim desse bloco, que já foi dimensionado aqui. Pronto, então eu já tenho o X bloco, que é o vetor que eu vou fazer o cálculo aqui. E aí eu faço a transformação via FFT com N pontos. E depois faço a multiplicação, que aí no domínio da frequência
é uma multiplicação, mas no domínio do tempo é uma convolução. Então eu consegui fazer uma convolução aqui porque eu faço a inversa aqui, e aí tenho o bloco no tempo. E aí eu faço a soma do sinal atual do tempo no tempo, e aí assim é feita a sobreposição, né? Porque depois eu vou iterar em L, e aí o início do bloco seguinte vai se somar com o final desse bloco que eu calculei inicialmente. E aí eu forço para ser real, para ter valores reais, e trunco ele no tamanho do sinal de frequência para poder fazer o erro e plotar esse erro. E aí eu fiz também uma exibição aqui condicional, né? Se o erro for abaixo de 10 elevado a menos 10, aí tá ok, a implementação é válida. Senão o erro vai estar alto. Então eu vou comparar aqui o sinal de referência com o sinal do overlap. E aí eu criei alguns gráficos aqui. Tá, eu vou dar play aqui no programa. E aqui a gente pode ver. Eu não sei se está pequeno. Nem sei se eu consigo aumentar, consigo. Tá. Então o erro absoluto está bem baixo, né? A gente pode ver que está na casa de 2 elevado a menos 14. E tá tudo igual, né? O sinal de entrada aleatório, a convolução e o overlap estão muito idênticos. Então o sinal foi validado. E aí a gente vai passar para a implementação disso no filtro FI. Pronto, agora a parte final de todos os projetos da disciplina, que é aplicar a FFT e o algoritmo de sobreposição e soma já validado na parte 1, agora na parte 2, que é aplicar no filtro FI, projetado lá no início da disciplina. Então a ordem vai ser M, e aí o tamanho do filtro vai ser, eu usei 1024 aqui, ó, 1024. Então os blocos vão ser a diferença mais 1. A explicação vai ser um pouco mais corrida aqui, porque já foi explicado anteriormente. Eu vou medir o tempo de processamento dessa convolução para ver se é possível fazer o processamento em tempo real desse sinal. E aí precisa ser menor do que a gravação, né? Precisa ser muito menor do que a gravação. Tá, então eu vou gravar 10 segundos da minha voz aqui. Vou aplicar o ruído do mesmo jeito. Tá, vamos voltar pra cá. Aplica o ruído, soma. E aí eu faço a FFT do filtro, porque eu vou multiplicar a FFT do sinal com a FFT do filtro. Ou seja, eu vou multiplicar no domínio da frequência, usando a estratégia de sobreposição e soma. E aí as operações entre esse tic e o toque. Tá, onde é que eu tô? Tá aqui o toque, tic e o toque. O loop, né? Aqui, que é o coração da FFT, né? O coração do algoritmo de sobreposição e soma. Tem que ser um tempo muito baixo, tem que ser um tempo mínimo, porque aí vai provar a eficiência do algoritmo, né, de convolução via FFT. Bom, basicamente eu vou iterar aqui de acordo com os tamanhos dos blocos até o tamanho da entrada de áudio. E aí eu vou finalizar cada bloco de acordo com o próximo bloco, né, que vai ser o início do próximo bloco. E aí no final vou ter que truncar em NX, que é o tamanho da entrada. E aí o X bloco, né, o vetor X desse bloco, no domínio do tempo ainda, né, a gente ainda está no domínio do tempo,
vai ser o sinal contaminado de cá até o fim desse bloco, que já foi computado aqui. E aí o X maiúsculo, bloco, que é ele no domínio da frequência, vai ser a FFT do X bloco com o tamanho N FFT. E eu faço a multiplicação elemento a elemento e depois eu pego os valores reais da IFT, que é a FFT inversa, para ter o bloco no tempo. E aí pego as posições iniciais e finais e aí somo com o vetor de resultados, né? O vetor de saída de resultados do overlap add, né? Y overlap add, sobre posição e soma. E aí eu meço o tempo de processamento entre o tick e o toque aqui. E trunco a saída, né? Vai que pode ser que ultrapasse, né? Pronto. Finalizou. Agora é só mostrar os gráficos. Sim, eu uso também o plot spec do professor. Bom, eu acho que estou esquecendo alguma coisa. Não, acho que foi tudo. Bom, e aí eu faço o mesmo procedimento anterior, né? Normalizo e tal. E eu vou mostrar a saída, as características do filtro, né? Que são as mesmas. Esse aqui é o filtro phi, então feito pelo método da janela, a sync e o dB, a resposta em dB, em magnitude. Tá, o sinal eu falei no início só do áudio e não falei mais, e aí ficou assim, mas a gente pode ver que o filtro tem assim a sua eficácia comprovada com o sinal no tempo. Aqui o sinal contaminado no espectro da frequência. A gente pode ver que ainda tem uma frequênciazinha. E aqui o erro absoluto, que está na casa dos 20. Tá pequeno aqui. Mas é na casa do 10 a menos 14, né? Como antes. Sim, aí agora vamos ver o tempo. O tempo de processamento, olha, isso aqui é surreal. 0,02 basicamente segundos. Então é uma coisa assim. Com certeza é possível fazer em tempo real esse processamento aqui, essa filtragem. Então está validada a eficácia da FFT. Eu vou reproduzir aqui 10 segundos de áudio, som, testando, 1, 2, 3. 10 segundos é muita coisa. Alô. Tá, não acaba, acabou. Já foi um pouco mais, ó. Também porque teve mais processamento, né? No outro eu não falava da metade pro final. E aí vamos ver o áudio ruidoso. 10 segundos de áudio, som, testando. Tá, dói o ouvido. E aí o filtrado. 10 segundos de áudio, som, testando, 1, 2, 3. A gente pode ver que tem ainda um pouquinho de ruído, mas tá funcionando. E é isso.